O que você faz quando você tem conhecimento do pecado de alguém ou quando um escândalo chega ao seu conhecimento? Você deve conhecer a história de Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro, temente a Deus, homem que se desviava do mal, um modelo. Mas esse homem, num determinado momento da sua vida, não vigiou e se embriagou e se colocou numa condição pecaminosa e vergonhosa. E um dos seus filhos, chamado Cão, vendo a nudez do seu pai, a vergonha do seu pai, diz a Bíblia, saiu levianamente propagando o pecado do seu pai. Enquanto seus dois outros irmãos, Sem e Jafé, tiveram uma atitude diferente, respeitando seu pai. Apesar da situação vergonhosa em que ele se encontrava, esses moços procuraram agir no sentido de cobrir a nudez de Noé, não encobrir. Há uma diferença entre encobrir e cobrir. Cobrir é fazer algo para restaurar a dignidade. E em tempos em que nós vemos a vida das pessoas sendo exposta, assim como se fossem personagens de novela, a gente vê nas redes sociais, todo mundo se sente no direito de comentar a vida alheia, de julgar a vida dos outros, mesmo que não conheçam os fatos profundamente. Nós precisamos ter muito cuidado. Jesus disse que quando o nosso irmão peca, nós devemos ter uma atitude positiva em relação a ele, não de deixar o pecado para lá. Se o teu irmão pecar, disse Jesus, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. E há todo um procedimento de como tratar o pecado na vida de um cristão, mas dentro do âmbito da igreja, e não nas esquinas da vida, nas redes sociais, enfim, essas coisas que são comuns, mas que ofendem profundamente a Deus porque levantam a saia da noiva do Cordeiro. Nós temos que ter temor. Há dois lugares para onde nós nunca devemos levar o pecado, nem o nosso pecado e nem o pecado dos outros. Dois lugares. O primeiro deles é para debaixo do tapete. Pecado na igreja precisa ser tratado. Então, que seja levado a quem possa tratá-lo. Agora, pecado na igreja também não pode ser levado para a frente do ventilador, para que o escândalo atinja mais gente do que normalmente atingiria, porque com isso nós não estamos cooperando com o Espírito Santo, que está buscando restaurar os caídos e santificar a igreja. Nós estaremos nos associando a Satanás, que é chamado na Bíblia de o acusador dos servos do Senhor. Portanto, meu querido, quando você souber do pecado de alguém, se não puder fazer nada para restaurá-lo, cale-se e ore, porque a noiva de Cristo é assunto muito sério, não pode se tornar conversa de fofoca gospel. Esse é o meu conselho, é assim que eu procuro agir. Deus te abençoe, vigie por si mesmo, hein? Porque a Bíblia diz, quem está de pé, cuide que não caia. Que seja assim comigo e contigo. Um abraço.